Quando é que nós utilizamos os pelos da barba como fonte doadora para as cirurgias de restauração da calvície? E por que nós gostamos tanto dos pelos da barba? Bom, quando a gente tem uma calvície em estágio avançado, cobrindo grandes extensões já da cabeça, e nós não temos uma área doadora com uma quantidade de unidades foliculares suficiente para a gente extrair e distribuir em toda aquela extensão calva, nós precisamos coletar unidades foliculares na barba. A gente precisa procurar pelos corporais que mais se assemelham às características dos fios de cabelo para fazer essa distribuição no couro cabeludo e conseguir cobrir toda a área que está calva. E os pelos da barba são os que mais se assemelham às características dos fios de cabelo. A nossa primeira escolha é a região do pescoço. Então a gente vem tirando esses pelos daqui, geralmente é uma área onde os homens até gostam quando a gente tira, porque é uma área que irrita muito durante o processo de depilação, é uma área que sofre muito com foliculite, então os homens gostam bastante quando a gente faz a retirada das unidades foliculares aqui dessa área do pescoço. E a gente gosta muito dos pelos da barba porque o ciclo de crescimento do pelo da barba é muito semelhante ao do fio de cabelo. Então, a fase anágena do pelo da barba é de aproximadamente 14 semanas a 1 ano. E o que isso quer dizer? Que se a gente coleta uma unidade folicular daqui da barba e transplanta para o couro cabeludo, significa que ele vai crescer por um tempo prolongado e ele vai crescer em comprimento e em diâmetro. Então ele vai ficar espesso, grosso, isso vai dar volume e cresce em comprimento, podendo chegar a 20 até 30 centímetros de comprimento. E isso fornece cobertura daquela área que está calva. Mas lembrando que é sempre bastante importante a gente fazer uma mistura na hora da implantação, mesclar pelos da barba com fios de cabelo do couro cabeludo para que o resultado fique o mais natural possível, porque quando você coloca só pelo da barba no couro cabeludo, o aspecto fica um pouco estranho, porque é um cabelo mais áspero, é um cabelo mais grosso, é um cabelo mais crespo, uma tendência a ficar mais encaracolado. Então, você percebe essa diferença se você coloca somente pelos da barba numa área calva do couro cabeludo. E quando você mistura pelos da barba com fios de cabelo, o aspecto fica extremamente natural. Outra característica é que o pelo da barba tem uma velocidade de crescimento também muito acelerada. É um pelo que cresce de 0,3 a 0,5 milímetros por dia, enquanto o fio de cabelo cresce 0,3, 0,35 milímetros no máximo por dia. E a gente tem que lembrar quais são aquelas pessoas que estão mais indicadas para se fazer a coleta dos pelos da barba para se transplantar. A gente prefere fazer essa coleta por questões de segurança naquelas pessoas que têm um fototipo mais clarinho, são aquelas pessoas fototipo 1, 2 e 3 de Fitzpatrick. Por que isso? Porque aquelas pessoas que têm um tom de pele mais moreno, são os fototipos mais altos, têm uma tendência a hiperpigmentar durante o processo de cicatrização. E como nós estamos fazendo coleta na face e no pescoço, que é uma área de grande importância estética, nós temos sempre que considerar essa possibilidade do paciente evoluir durante o processo de cicatrização com uma hipercromia ali no local.
Nestes casos, quando o paciente já tem um histórico de manchar, é aquele paciente que um arranhão, uma picada de inseto já deixa ali uma marquinha mais escura, é melhor a gente evitar coletar pelos em áreas faciais ou no pescoço, pelo risco de deixar uma cicatriz escura numa área que é o cartão de visita do paciente. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente, para retirar o pelo para fazer o transplante, a gente não tira com a pinça o pelo para transplantar. Isso não existe. O que que a gente faz? A gente coleta, faz um microcorte na unidade folicular. Então, eu uso punches com diâmetros muito pequenininhos, esse é um punch de 0,7, 0,75 milímetros de diâmetro, que vai fazer um microcorte aqui na pele do paciente, por onde eu retiro a unidade folicular e transplanto para a cabeça. Bom, eu posso tirar um atrás do outro, eu posso tirar todos os pelos da barba e colocar na cabeça? Não, eu não posso. Por que que eu não posso? Porque eu tenho que lembrar que aqui eu estou fazendo cortes que, por menores que sejam, eles precisam cicatrizar. Então, eu preciso tirar, como se fosse um tabuleiro de xadrez, eu tiro um, pulo dois, tiro um, pulo três, e assim eu vou fazendo e vou deixando áreas de pele sã entre os cortes, para que esses orifícios cicatrizem e a pele volte a ficar com uma aparência normal. Se eu retirar todos os pelos da barba fazendo um corte atrás do outro, eu vou emendar um orifício no outro e eu vou fazer um grande buraco. E isso não vai cicatrizar. Sem contar que você vai ter um grande trauma vascular em toda essa área com maior risco de necrose. Então, a gente retira uma quantidade que é segura, sempre lembrando de deixar áreas de pele sã entre os orifícios para que se promova o processo de cicatrização. A gente também tem que lembrar de investigar se esse paciente tem uma história pregressa de cicatriz inestética. Esse paciente tem uma cicatriz hipertrófica ou esse paciente tem algum queloide no corpo? Se a resposta for sim, então é melhor a gente evitar a coleta na face ou no pescoço do paciente, porque ele corre sim o risco, mesmo sendo um corte muito pequenininho, ele corre o risco de evoluir no pós-operatório com uma cicatriz queloidiana. Agora, aqueles pacientes que não têm histórico de cicatriz anestética, é seguro sim a gente fazer a coleta na área da barba. O processo de cicatrização no pós-operatório é muito tranquilo, cicatriza muito rápido, então formam-se crostinhas bem pequenininhas no local onde nós fazemos os microcortes para retirada da unidade folicular. Elas cicatrizam em 4 ou 5 dias, elas se desprendem espontaneamente, a gente pede ao paciente que não as retire e o paciente pode voltar às suas atividades sociais, laborais, às atividades de lazer, num curto espaço de tempo, lembrando sempre de evitar sol nessa área para não manchar, não hiperpigmentar nos dias subsequentes. O body hair está sendo cada vez mais utilizado, é uma técnica muito segura, propicia uma cobertura eficiente das áreas calvas e tem se popularizado cada vez mais. Então, essa técnica, quando muito bem executada na mão de um cirurgião experiente, pode sim complementar de forma muito eficaz o transplante capilar numa área calva do couro cabeludo.